você começa, vamos dizer, se você partir do princípio de que Nietzsche é um filósofo, no sentido em que Aristóteles é um filósofo, você terá que encontrar uma estrutura, uma ordem. Né? Então, as tentativas de fazer isso tiveram os seguintes resultados. Por exemplo, Heidegger escreveu um livro memorável sobre Nietzsche. Só que aquilo que está lá não é a filosofia de Nietzsche, é a filosofia do Heidegger, montada com palavras de Nietzsche. E o outro sujeito que tentou se ater mais ao texto, que foi Eugen Fink. Fink era secretário de Husserl, Edmund Husserl. E ele fez um estudo sobre Nietzsche, tentando descobrir qual é a unidade do sistema do Nietzsche. Ele encontrou 4 sistemas diferentes. 4 é pouco, talvez tenha até mais. Então, quer dizer, a análise estrutural de texto pode te levar a alguma coisa onde ela for, vamos dizer, onde a estrutura do texto seja, de fato, o elemento mais importante para você pegar o seu objeto. Né? Mas, outras vezes, você não tem propriamente uma estrutura de texto, por quê? Porque a apreensão que o autor tem do objeto é incompleta, é imperfeita, ele está arranhando um assunto, então ele não pode formalizar totalmente. Isso acontece com muita frequência até nos textos de Aristóteles. Mas, por exemplo, a estrutura dos textos de Aristóteles, eu digo, se tem uma coisa que é fazer buraco na água, é você pegar a estrutura dos textos de Aristóteles, porque aqui não são textos, aqui são notas que ele ia desenvolver na aula. Quer dizer, o texto seria, se você gravasse a aula e transcrevesse, você teria o texto. Então, você não sabe se na hora de lecionar aquilo, ele lecionou naquela ordem, botou outra ordem, tá entendendo? Realmente você não sabe. Não é isso? Então, a própria Metafísica de Aristóteles foi um livro composto de vários escritos diferentes, que o sujeito juntou, né, e disse, isso aqui é a Metafísica de Aristóteles. Nós não sabemos se é. Tá certo? Então, por exemplo, ler Aristóteles, eu tenho o meu método de ler Aristóteles. Né? O que eu faço? Eu leio um pedacinho e completo imaginariamente. O que Aristóteles precisaria saber para ele saber essas coisas aqui? Então, aí eu começo a encontrar os elos entre as partes. Mas é um trabalho de imaginação no qual, claro que eu me arrisco a perder, inventar coisas que estão na minha cabeça e não na cabeça do Aristóteles. Mas, então você usa, vamos dizer, o texto como medida mínima do ponto de convergência entre a sua imaginação e a imaginação de Aristóteles. Tá certo? Mas bom, então este método aqui está subentendido em tudo que eu escrevi, tudo que eu falei, tudo que eu ensinei. Eu sempre li assim, desde que eu me entendo por gente, eu comecei vamos dizer, lidar mesmo com esses textos filosóficos, eu sempre fiz assim. Tá certo? Isso quer dizer que no começo eu podia levar 1 ano para ler um livro. Não tem importância, quem está com pressa. Mas também quer dizer o seguinte, que quando eu peguei aquele livro do Saint-Ange, que é o livro que inspirou os meus cursos no começo, em que ele fala daqueles 4 níveis de leitura. Né? Tem a leitura formativa, a leitura informativa, a leitura de lazer e a leitura de edificação, de inspiração. Então, enquanto você está fazendo uma leitura formativa, que você pode dedicar aquilo 1 ano, 2 anos, o tempo que você queira, você pode fazer um monte de leituras informativas onde você vai ler sem a intenção de penetrar em intenção profunda, mas só para catar uma outra informação, mesmo que você a capte deslocadamente da estrutura em que o autor está dando. Então, agora, por exemplo, para esse negócio da benta proporcional, eu estou fazendo um monte de leituras informativas, onde eu vou lendo rapidinho, de repente pego um pedaço e falo, opa, tem uma informação aqui que me interessa. Pego ali e anoto aquilo. Pouco importa se para o autor aquilo tem uma importância completamente diversa da que tem para mim. Então, essa leitura informativa, onde você não está interessado, vamos dizer, na profundidade do texto, mas em colher o que dele te serve para alguma coisa. É isso? Quer dizer, tem a leitura de lazer, que eu não preciso fazer muito, porque tem um monte de e-mail que as pessoas me mandam falando besteira, e aquilo é o meu lazer. Tá certo? E a leitura de edificação, que você vai fazer para te inspirar. Então você vai ler a Bíblia, vai ler lá o Sermão do Padre Pio, essa coisa, tá entendendo? Onde você não vai analisar o texto, você vai deixar que ele haja sobre você. Então, a partir da hora que eu aprendi essa distinção, eu falo, bom, então não tem problema, eu posso ficar
2 ou 3 anos em cima desse livro, porque em volta dele eu vou estar lendo um montão de coisas, outras coisas. Um aluno outro dia me perguntou, eu leio 8 livros ao mesmo tempo, isso aí dá certo? Falou, pode dar. Tá certo? Se forem leituras feitas em níveis diferentes. Não é isso? Então, vamos dizer, para esses grandes clássicos da filosofia, o melhor é a leitura formativa mesmo, quando você vai dar toda a atenção. Né? O livro do Kurt Lewin, por exemplo, que eu estou lendo aqui, não é esse caso. Eu não vou prestar toda essa atenção no Kurt Lewin, eu já sei mais ou menos do que se trata e já sei o que eu quero ali. Mas, então isso quer dizer que toda esta análise estrutural, isso não quer dizer que eu não a faça se eu estou lendo mais rápido. Eu faço de maneira implícita. Se ela me levar a alguma absurdidade, alguma contradição, eu falo, epa, agora tem que parar, agora tem que olhar tudo metodicamente, porque eu pensei que estava entendendo e não estou. Tá certo? Então, toda essa coleção, vamos dizer, de atos que você faz em busca da compreensão não de um texto, não leiam para entender um texto, leiam para compreender o objeto, do que o sujeito está falando. Né? A não ser que seja num poema, porque o poema realmente ele é quase um objeto. Né? Então, no poema é difícil você separar o que é o objeto, o que é o assunto dele, do que é, vamos dizer, a forma dele. Mas mais tarde a gente volta a isso. Então, na medida que você está adquirindo, está fazendo esse esforço para você compreender um monte de elementos da experiência pessoal, cultural, histórica, etc., etc. E vamos dizer, isto é uma aventura de uma riqueza infinita. Você vai abrindo portas e mais portas, e mais portas, e mais portas, e mais portas. Tá certo? E daqui a pouco você vai ver que aqueles procedimentos de análise que no começo te dão tanto trabalho, eles se tornaram espontâneos em você. Também é claro que o preço disso é, vamos dizer, o leitor recém-chegado não perceber as subintenções que tem atrás do que está dizendo. Mas ninguém está escrevendo para idiota. Tá certo? Você não pode impedir que o idiota leia o que você escreve. Não é proibido. Tá certo? Mas, em princípio, não é para essas pessoas que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo para pessoas que têm pelo menos abertura. Embora você não tenha um público adestrado para a aquisição de alta cultura, você tem pessoas como vocês mesmos, os alunos desse curso, são pessoas que não só estão abertas, mas estão querendo aquilo desesperadamente. Né? E, por uma espécie de efeito providencial, esse mero desejo intenso desenvolve na pessoa um monte de capacidades que ela não adquiriu por treinamento vamos dizer, explícito, tá certo? Mas que acabam aparecendo. Tá? Então, bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu começo a responder as perguntas. Então, vamos lá com as perguntas. Marco Biancardi pergunta: o método mnemônico descrito no livro O Palácio da Memória de Matteo Ricci pode ser comparado ao Jardim de Epicuro? É uma forma de empobrecimento da consciência ou uma ferramenta útil? A resposta é muito simples. Eu não li esse livro. Vou ver se acho. Francisco Neves. O que o senhor pode dizer acerca da capacidade de percepção de eventos à distância por meio de exercício de visualização? E mais ainda, o que o senhor pensa da produção mesma de eventos com um esforço contínuo de visualização, como é proposto por livros como O Segredo, o Método Silva, etc., etc. Bom, tudo isto pode acontecer, tá certo? Só que uma coisa é você ampliar de tal modo a sua capacidade imaginativa que você acaba imaginando as coisas como elas são, mesmo à distância e sem experiência pessoal. E outra coisa é você forçar especificamente esta capacidade de visualização à distância. Isso aí vai destruir a sua mente. Tem coisas que ou elas acontecem como efeito do desenvolvimento integral da personalidade, ou é melhor que não aconteçam. Tá certo? Isso, com relação a qualquer dessas capacidades, supostas capacidades extrasensoriais, é assim. O meu conselho é: não se metam nisso. Né? Porém, existe uma coisa que você tem que se convencer. Aquilo que você quer saber
Quer dizer, nada resistirá ao seu desejo de saber. Nada, 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 nada. Por um meio ou por outro você acaba sabendo. Se você quer mesmo saber, tá certo? E se você tiver paciência suficiente, e se você confiar, se você conseguir, vamos dizer, ser dócil às instruções do Espírito Santo, você vai saber muita coisa que você nem tem jeito de saber de onde você tirou. Isso acontece, tá certo? Agora, a base disso, o que é? É a personalidade construída de maneira harmônica, centrada, tá certo? Centrada também quer dizer hierarquizada. Você tem um centro e um topo. Quer dizer, tem coisas que são mais importantes e tem outras que são menos importantes. E isto vai ser o padrão de unificação da tua experiência. Quer dizer, a contínua meditação do que é a verdade suprema, o supremo bem, e ao mesmo tempo a abertura para toda a variedade da experiência. E esta, vamos dizer, coisa que sobe e converge, depois desce e diverge de novo. Esta constante subida e descida, tá certo? A qual corresponderá também, por exemplo, na prece, caso você reze, tá certo? A oscilação entre, vamos dizer, a prece em que parece que o próprio Deus está presente e a prece seca, que você está apenas repetindo palavras. Você está sempre indo de uma coisa para outra e é necessário que isso aconteça. Se você perseverar nisso, se você conseguir aos poucos, vamos dizer, ir harmonizando as várias tensões que te puxam para fora, para dentro, para cima, para baixo, tá certo? É quase inevitável que você acabe sabendo coisas por meios que nem você consegue descrever. Mas se você está a fim de obter precisamente isso, você vai desconjuntar a sua personalidade. Você vai construir um falso centro para ela. Tá certo? E talvez você descubra algumas coisas à distância, mas pode não descobrir outras que estão na sua cara. Né? Então é mais importante o que está na sua cara primeiro. Eu não acredito em nenhuma técnica espiritual. Nenhuma. Eu já estudei muitas, eu não acredito em nenhuma. Todas elas são mais prejudiciais do que úteis. Só existe uma que não é uma técnica, que é, vamos dizer, a verdade da existência. Vamos dizer, ao mesmo tempo a busca da verdade da existência e a aceitação dela. Quer dizer, tem um lado ativo e um lado passivo. Né? Tem o yin e o yang. Tem a busca ativa e tem a aceitação. Se falhar um desses dois, dançou. A disposição que você tem que ter de que a verdade da existência, à medida que ela aparece para você, modele de novo a sua alma. O que implica em você também voltar atrás, rever os seus atos, tá entendendo? Remontar tudo numa ordem nova, para você, vamos dizer, se amoldar cada vez mais àquilo que em termos religiosos você pode dizer o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim é o que eu verdadeiramente sou, porque Ele já sabe quem eu sou. Não é isso? Eu posso me perder de mim, mas Ele não pode se perder de mim. E Ele não pode me perder. Né? Então, mesmo as criaturas que Ele mandou para o último grau do inferno, Ele conhece todas, Ele sabe todas de trás para dentro. Então, quer dizer, esse constante confronto com o observador onisciente, que na verdade não é um confronto, porque você não está face a face, ele te abrange. E você aceitar ser abrangido, tudo isso onde forma uma dialética permanente em vários sentidos. Tá entendendo? Isso de algum modo vai te centrando. Isso não é bem uma técnica, isso é a vida mesma. Tá entendendo? Fora disso eu não acredito em... Tem uma pergunta sobre yoga. Não acredito em yoga, não acredito em meditação, não acredito em prece perpétua, não acredito em exercício de ginástica loyal, não acredito em nada. Tudo isso, vamos dizer, são instrumentos. Agora, o problema não é instrumento, o problema é para que você está usando. Veja, exercício e técnica é sempre uma coisa separada de você. É uma fórmula a qual você vai tentar se adaptar. Não é isso? Mas
a coisa que interessa realmente não é a forma, o que interessa é você, a realidade da sua pessoa. Exercícios são sempre uma coisa teatral, você tem uma situação teatral montada para um determinado fim, escapa da realidade. E o verdadeiro aprendizado é na própria realidade. Não é isso? Então, toda forma de exercício espiritual, mesmo os mais sublimes, eles tendem a se coisificar. Entendeu? Então, se você fizer determinados exercícios espirituais o resto da sua vida, pensa bem, você vai chegar lá no juízo final, levando o seu currículo, e diz, olha, eu tenho tantas horas de prática de exercício espiritual. O que significa isso em face da realidade última? Não significa nada. Está entendendo? Mas tem coisas que significam. Tá certo? Você busca a realidade última. Você busca Deus porque você o ama, porque você o quer. Né? E é só por isso que você vai ser julgado no fim. Não é isso? Então, se você pegar, por exemplo, vamos dizer, a ideia cristã da confissão. O que é a confissão? Ela é só para dar para você uma medida da incomensurabilidade entre o que é o nosso ser presente de carne e osso e aquilo que Deus pode fazer com você na eternidade. Essas coisas não são comensuráveis. Né? Então você vai estar sempre errado, meu filho. Está entendendo? Então, na verdade, Jesus Cristo diz, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Eu digo, mas o que ele está entendendo como a perfeição? É a perfeição divina? Fala, não pode estar esperando a perfeição divina de nós. Ele está esperando a perfeição humana. Não é isso? E a perfeição humana, ela é não uma perfeição quantitativa, em todos os aspectos. Ela é apenas uma centralidade e uma harmonia dirigida para cima. É só isto. Mais do que isso não existe. Ninguém tem isso. Então, e essa harmonia dirigida para cima, o que é? Isso que se chama amor a Deus, é o primeiro mandamento. Então, é só isso que interessa, no fim das contas. O resto é tudo, pode ser até um fetichismo. Entendeu? Vamos ver. Cristiano Canezinho pergunta: na última aula foi dito que a psique é formada basicamente pelo consciente. Se não compreendi mal, o conteúdo inconsciente se constituiria de experiências conscientes esquecidas, mediante símbolos criados para tal finalidade. A dúvida é a seguinte: é esse o único material constitutivo do inconsciente? A resposta é não, porque você tem o inconsciente constituído dos automatismos corporais com os quais você já nasceu. E também, vamos dizer, dos reflexos condicionados desenvolvidos para fins de manutenção disso aí. Então tudo isso funciona sem que você perceba. Tá certo? Também, não seria possível que alguns dados da realidade sejam absorvidos diretamente pelo inconsciente, sem passar pelo consciente? Quer dizer, não é possível haver percepções inconscientes? Se possível, seriam essas percepções o que Leibniz denomina de percepções insensíveis? Olha, vamos ser claro, percepção inconsciente é contradição de termos. O que há, vamos dizer, a percepção demasiado rápida. Então é o que nós chamamos de subliminar. Quer dizer, está abaixo do limiar de tempo que você pode perceber. Mas isso não quer dizer que você não percebeu. E não quer dizer que seja inconsciente. Esteve consciente por uma fração infinitesimal de segundo. E esta faixa, este limiar, ele não é o mesmo em todos os seres humanos. Está entendendo? Por exemplo, naquele caso dos dois baralhos, né, as 4 pilhas de baralho vermelhos e azuis que eu citei para você, o indivíduo pode, se quiser, ele pode se tornar sensível a esta percepção imediata que ele tem. Para de bagunça aí. Então,
o indivíduo pode se tornar sensível a esta percepção mais imediata e mais rápida que ele tem. É uma questão de abertura, né? Se você quer mesmo a verdade das coisas, então você não vai ficar preso dentro dos esquemas que você está habituado. Você não vai jogar eles fora, mas você vai fazer uma oscilação pendular dialética entre a sua capacidade construtiva mental de criar raciocínios e a sua capacidade perceptiva. Não, eu acho sim, a capacidade perceptiva ela sempre tem que predominar enormemente. Você tem que estar aberto para a percepção de tudo o que tiver. Tá certo? E com isto, você acaba percebendo coisas sobre as quais as outras pessoas passam batido. Está entendendo? Por exemplo, toda essa coisa que tem hoje, vamos dizer, que o pessoal desenvolveu muito nas últimas décadas, vamos dizer, da comunicação não verbal. Isso, o que aconteceu? Como é que apareceu isso? Aconteceu que teve esse psicoterapeuta, o Milton Erickson. O Milton Erickson era paralítico. Então, como ele se movia pouco, ele percebia muito. Entendeu? Então, onde uma pessoa, vamos dizer, comum não repararia nada, ele reparava, por exemplo, uma direção do olhar, uma mudança na entonação de voz, uma diferença na temperatura da mão. Ele começou a reparar essas coisas. Como é que ele reparou isso? Foi alguma técnica? Não, reparou porque ele quis reparar. E tinha tempo para isso. Se você ficar, por exemplo, muito tempo fechado dentro de um quarto pequeno, você acaba percebendo ali muito mais coisa do que tinha antes. Eu me lembro que eu tinha um amigo, faz muitos anos que eu não o vejo, chamava-se Roberto Müller Tinoco. E ele era um entomologista, um talento extraordinário. E uma vez ele disse para mim, você que quer ver o que é o mundo dos insetos? Eu vou mostrar para você que treco complicado que é. E ele pegou, demarcou uma área de aproximadamente 40 centímetros por 40 centímetros. Ele vou mostrar para você todo mundo que está aqui agora. E ele pegou uma pinça e um vidrinho e começou a catar inseto. Mas aquilo não acabava mais, eu nunca teria visto aqueles insetos. Ele encheu o vidro de inseto com aquilo que tinha ali. Nós não percebemos essas coisas. Mas o sujeito de tanto observar aquilo, e como ele tinha interesse, aquilo acaba vendo. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Do mesmo modo, se nós estamos interessados, é o material que nos interessa, são sobretudo os produtos da cultura humana, da história, tá? A gente acaba percebendo as nuances que outras pessoas não perceberiam. Por exemplo, eu imagino que depois de todos esses anos de prática, eu percebo, às vezes, nos movimentos da política diária, eu percebo, às vezes, subcorrentes históricas que vêm de muito tempo ali, e que a pessoa que está em volta não percebe. Então não sabe qual é exatamente a dimensão dos problemas. Claro que eu posso errar também, eu posso deixar de ver outra coisa que outro sujeito que estaria mais sensibilizado para aquilo perceberia. Mas o truque é assim, você querer a verdade e estar aberto para ela. Sempre, 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 24 horas por dia. E aproveitar tudo que está na sua mente, inclusive as ideias mais idiotas que você tem. Os pensamentos mais ociosos, às vezes, podem ser reencaixados, contanto que você não crie um antagonismo. E se você tem uma ideia, tem um desejo, tem uma coisa, e você fica com horror daquilo, e você reprime, não é assim que se faz. Você simplesmente anota e diz, tive mais uma ideia de jirico. Pronto, acabou. Anota, não fica bravo com você porque você teve ideia de jirico. A ideia de jirico, pensada várias vezes, ela pode revelar profundidade, pode revelar um valor, você não sabe. Fantasias inúteis, você começa a pensar que você vai ficar milionário, que você vai comer a Sharon Stone, etc, etc. Um dia a Sharon Stone está meio passada. Meus exemplos são todos nessa área erótica, estão todos atrasados, estão todos superados. Então, e os caras às vezes falam Pedro, meu filho, aparece falando das mulheres, que mulher espetacular, eu nunca ouvi falar, nem existe.
Então, a minha cultura de massas é de 30 anos atrás. Então, você vai comer, sei lá, fulaninha, preencha aí, fica um espaço, você preenche. Né? São pensamentos ociosos, evidentemente. O que você faz? Anota, tive mais uma ideia de Jerico que eu não vou realizar, está aqui, pronto. Não fica bravo com você por causa disso. Não se envergonhe disso. Então, veja, a Igreja Católica jamais vai acusar você do que você pensou. As ideias de Jerico passam na sua cabeça. Agora, se você disser, não, eu quero ficar pensando essa ideia de Jerico o dia inteiro e repetir, aí virou outra sacanagem. Entra no que isso é uma deleitação amorosa. Então aí você tratar incentivando a ideia de Jerico, entendeu? Mas deixa elas passar, não fique bravo com elas, não. Não se horrorize com elas. Por quê? Às vezes por trás delas tem alguma dica preciosa de você sobre você mesmo. Coisa que você normalmente não perceberia, como não perceberia os insetos ali embaixo das folhinhas, entendeu? Então vai anotando tudo. Eu digo, tudo isso é a verdade. Agora, as pessoas às vezes elas só querem as verdades elevadas e universais, etc. Não, porque você não aceita essas humildes verdades que a experiência, a sua própria mente, né, lhe apresentam. Essas fantasias, às vezes, elas podem ser uma coisa vulgar, mas por trás dela pode ter impulsos verdadeiros e sérios. Te apareceu sob aquela forma idiota, mas às vezes tem uma coisa boa por trás. Então você simplesmente anota e guarda. Eu não sei o que é isso, é mais uma ideia que passou pela minha cabeça. Mais ainda, as ideias que passam na sua cabeça nem sempre vêm de você. Vêm do ambiente. Né? Por exemplo, você pensa certas coisas e não sabe por que aquilo apareceu na sua cabeça, quando você vai ver tem um ruído no ambiente que te evoca aquilo. Ou alguém disse alguma coisa que trouxe aquilo para você, 10 minutos depois aparece na sua cabeça. Então você vai sabendo que há as fontes das suas ideias. Agora, o que estraga muito isso, o que impede isso, é um apego excessivo à autoimagem. A nossa autoimagem ela tem que mudar milhões de vezes para que você pegue isso. Você tem que estar sempre disposto a descobrir mais alguma coisa sobre você e saber que você não é um personagem estático. Você é um centroagente, receptor e criador. O tempo é isso que você é. E esse centroagente, ele tem uma figura total, mas a figura total não é uma forma, não é uma estátua, é como se fosse um algoritmo. Entendeu? Deus conhece esse algoritmo inteiro, como se fosse uma estátua. Para ele está tudo junto, mas para nós não, nós estamos desenvolvendo no tempo. Então é como assim, nós estamos caminhando em direção à nossa forma final, que só vai aparecer na hora da morte. E